Da poderosa palavra de Deus e o clamor da fé com o pastor Francisco Holanda. Pastores e cantores estarão reunidos, clamando pela sua vida, pedindo um grande milagre. Realização: Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo, pastor Francisco Holanda e pastora Milka. A Igreja dos Milagres fica localizada na rua Marinha Sinhá, bairro Leirões, 19, Chorozinho. Você é nosso convidado. Nesta quinta-feira, às 19 horas, o encerramento da poderosa campanha Eu Creio no Deus de Milagres. Foram 7 quintas-feiras de jejum e oração, e o homem de Deus orou por muitos milagres e Deus abençoou. Você que está sofrendo desenganado da medicina, venha receber o seu milagre. Você que está ouvindo vozes, depressivo, angustiado, as portas não se abrem para você. Venha participar do encerramento da poderosa campanha Eu Creio no Deus de Milagres. Louvores, adoração e administração da poderosa palavra de Deus e o clamor da fé com o pastor Francisco Holanda. Pastores e cantores estarão reunidos, clamando pela sua vida, pedindo um grande milagre. Realização: Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo, pastor Francisco Holanda e pastora Milka. A Igreja dos Milagres fica localizada na rua Marinha Sinhá, bairro Leirões, 19, Chorozinho. Você é nosso convidado. Mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. O que ele é pra mim, palavras nunca falarão. Não dá pra imaginar o seu amor sem fim, não cabe no meu coração. Impossível sobreviver sem ele, é como a abelha sem o mel.
impossível imaginar sem ele. É como a noiva sem o véu. É como a estrela sem... Aleluia! Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos amados irmãos e amigo, simpatizante da nossa programação. Hoje é o culto das crianças. Quero mandar um abraço aí já à irmã Bia, a irmã Evinha, a irmã Maria Luísa, a irmã Liane, a irmã Juveste, Moelia, também a irmã Daiane Bimael, Giovânia, Samílio, João Batista, a irmã Nájila diz boa tarde, a paz do Senhor Pastor Paz, a irmã Nájila Pascoalzinho. Hoje é o culto das crianças aqui na nossa sede. Olha como é importante que os pais tragam os filhos à igreja. Você tem observado que muitos pais não dedicam um tempo para os filhos, a palavra de Deus, a igreja. E isso gera um prejuízo espiritual no futuro dessa criança, dessa família. Está entendendo? E é importante que os pais lembrem-se que os filhos devem estar no caminho de Deus, na casa do Senhor, buscando a Deus, aprendendo. Salomão escreve dizendo: ensina o menino o caminho que deve andar. Ensina o menino o caminho que se deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Preste bem atenção. E às vezes os pais querem levar os filhos para a igreja quando eles já estão nas drogas, no crime, porque eles acham que nunca vão chegar lá. As pessoas acham que ninguém nunca vai trilhar no caminho errado. Mas a falta de ensinar, a falta de ensinamento, é que faz com que a pessoa verede entre por caminho errados. Por isso é que você deve ensinar o teu filho o caminho de andar, que é o caminho de Deus. Eu volto já com vocês. Sei que está difícil, dá pra ver no seu olhar. Só pela tua face eu posso contemplar. Ao ver sua tristeza estampada em seu olhar, o que eu mais queria era poder te abraçar. Me ajuda, Adonai, preciso de você, Senhor, Senhor. Descansa, meu filho, cheguei pra te dizer que vai dar tudo certo. Eu estou com você.
desde o nascer do sol até o anoitecer. Descansa, meu filho, cheguei pra te dizer que vai dar tudo certo. Eu estou com você, não precisa parar. Trabalho por você, desde o nascer do sol até o anoitecer. Aleluia. Então aí você ouviu esta canção com ele, pastor Fábio. Olha esta vinheta, eu volto já com você. Milagre, cura, libertação, transformação acontece na Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo. Venha receber a sua bênção. São 7 quinta-feira de jejum e oração em favor de sua vitória. Louvores, pregações, oração acontece nesta quinta-feira. Quem vem à Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo recebe a sua vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. Eu estava sentindo muita voz, não estava conseguindo nem ficar sentada direito, né? Estava sentindo tantas dores que não podia ficar sentada. Estava só se movendo, lá no pastor da casa. Estava no meu quarto. Aleluia, agora faz aí para ver. Não está sentindo? Não. Amém. Deus abençoe. Aí eu não estava sentindo nada, mas na hora da oração, o pastor estava orando, aí eu sentia assim uma dor, como se estivesse saindo alguma coisa. Aleluia. Escutei, aleluia. A senhora tem poder por isso. Isso, meu amado. Eu marquei cirurgia, mas não vejo certo, não. E agora na oração sentiu o quê? Eu sentia assim uma dor, como se fosse saindo alguma coisa. Está indo. Não tem força para Jesus. Quem crê, a senhora fez, não, a possuir. Está melhor mesmo? Achei um pouco mais leve? Vai manter um pouco agora? Tá? Ei, em nome de Jesus, sai do corpo dele. Encosta o inferno, sai do corpo dele, todo mal. Sai agora. Ei, em nome de Jesus, fala com a mão agora. Está bem? Amém. E glória a Deus. Diga aleluia. Está bem agora? Está ótimo. As palmas de Jesus. Aleluia. Mioma. E agora? Tem mais. Aleluia. Sumiu. Aleluia. Um pouco tempo no vídeo. Sofria, não vai sofrer mais. Amém? Recebe a vitória. Eu creio pela minha fé. Vai testemunhar essa graça também. Deus, agora é crente. Agora é crente. Minha casa, glória a Deus. Recebe a vitória. Em nome de Jesus. Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo, Rua Maria Ciá, Bairro Lirões, Chorozinho, Pastor Francisco Holanda, Pastora Milka, a Igreja dos Milagres. Amar você, não sou pra mais, porque Jesus ama você. Daí você que está querendo parar de sofrer, convido você para buscar a Deus conosco nesta quinta-feira, sendo uma quinta-feira forte
dos milagres. Escute esta vinheta, eu volto já com você. Da fé, são 7 quinta-feira, muito forte, em um só clamor, em favor de sua família. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua família. A marca de Cristo tem uma aliança que... É nesta quinta-feira, estaremos orando fortemente em seu favor. Disse-lhe Jesus: o que pedirem a meu Pai em meu nome, crendo eu farei. Você que está cheio de problema, depressão, preso aos vícios, sem força e sem fé, está todo oprimido e quer ser liberto. Quero de volta, quero ver. Venha à Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo e receba o toque das mãos do homem de Deus com óleo da unção e seja curado. É nesta quinta-feira, às 7 da noite, Chorozinho, bairro Leirões, Rua Maria Ciá, Pastor Francisco Holanda, Pastora Milka, a Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo, a Igreja dos Milagres. A minha família vai da graça. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. A Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo realiza 7 quinta-feira dos milagres. Salve sua família no clamor da fé. São 7 quinta-feira muito forte, em um só clamor em favor de sua família. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua família. A marca de Cristo tem uma aliança que... É nesta quinta-feira, estaremos orando fortemente em seu favor. Disse-lhe Jesus: o que pedirem a meu Pai em meu nome, crendo eu farei. Você que está cheio de problema, depressão, preso aos vícios, sem força e sem fé, está todo oprimido e quer ser liberto. Quero de volta, quero ver. Venha à Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo e receba o toque das mãos do homem de Deus com óleo da unção e seja curado. É nesta quinta-feira, às 7 da noite, Chorozinho, bairro Leirões, Rua Maria Ciá, Pastor Francisco Holanda, Pastora Milka, a Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo, a Igreja dos Milagres. A minha família vai da graça. A armadura de Deus tem que saber usar, usando da espada para evangelizar. Guerreia contra o mal e não contra o irmão, para vencer o mal. O Espírito Santo a coraça vai te dar. Saiba que o inimigo não irá te derrotar. Saiba que Jesus Cristo a vitória vai te entregar. E essa noite ele vai te abençoar. E para melhorar, sapatos da preparação. Não receba também capacete da salvação. Olha, joelho no chão, jejum e oração para vencer o mal. Olha, para vencer o mal tem que ter união. Joelho no chão, jejum e oração para vencer o mal tem que ter união. Joelho no chão, jejum e oração para vencer o mal tem que ter união. O Espírito Santo a coraça vai te dar. Saiba que o inimigo não irá te derrotar. Saiba que
essa noite ele vai te abençoar. Espada do evangelho para evangelizar. Os dardos do inimigo não irão te acertar. Por Jesus Cristo a vitória vai te dar. E essa noite ele vai te abençoar. Pai do Senhor, pastor Francisco Holanda. Eu estava com 3 dias sem andar e as pernas tudo inchadas. Aí logo eu lhe pedi oração, você orou e eu acreditei. Aí acreditei naquela sua oração e crendo que ia andar. E logo que você terminou de orar, eu estava de pé. E também a água ungida, você ungiu e eu passei nas minhas pernas. E eu comecei a andar. E foi a alegria tão grande que eu tive na minha vida. Quando eu vi que eu estava andando tão normal, eu digo, meu Deus, Deus agiu na minha vida tão grande, que eu só tenho a agradecer Ele. Pulava e gritava e agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Sem Ele nós não seríamos. Você não vai desanimar, você não vai desistir, você não pode parar, nunca de acreditar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mandar um abraço aí ao pastor Isaí, a pastora Francina, a irmã Aurilene também está aí conosco, todos que tiverem. Eu estava ali acompanhando uma notícia, eu precisava ouvir que estava falando o nome de igreja no meio, fui acompanhar, podia eu ficar informado, né, irmão? Mas aqui nós estamos de volta, nossa programação, a qual estarei falando desse assunto também no programa da sexta-feira, tá bom? Olha, você que está me acompanhando nessa tarde, onde você estiver, fazendo parte do nosso programa, hoje, na nossa sede aqui, acontece o culto de criança. Há um ano atrás, foi 2 anos, aconteceu esse evento. Dá para ver bem aí? Pare, pense e siga Jesus. Foi o tema do congresso de criança que houve aqui, acho que foi no ano passado, né? Foi ano atrasado, que houve outro já também, né? Então, hoje, aqui na sede, acontece o nosso culto de criança. A irmã Sabrina, o irmão Alexandre, que estão aí à frente, está aí organizando para as 7 horas o nosso culto de criança. Como é bom, como é importante você ter a sua criança na igreja. Como é bom você ter o seu filho na igreja. Esse que está aqui cantando é o Abraão. Ele, desde criancinha na igreja, acompanhando os pais, os avós, os tios, as tias, né? Melhor. E hoje é um jovem na igreja. Enquanto a gente vê tanto outros jovens que não tiveram o privilégio de estar na igreja e nem ser ensinado, que hoje estão no caminho errado, muitos já partiram e já foram destruídas suas vidas. E podemos penalizar uma parte dessa situação, a este descaso do jovem está no mundo do crime, no mundo da droga, no mundo da perdição, da prostituição, é os pais, as autoridades, o nosso país, o nosso estado, o nosso município, eles são cúmplices também na
negligência em favor das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, dos jovens. Qual a razão? Nós vimos no Chorozinho tem um órgão chamado Conselho Tutelar. Você vê alguma operação do Conselho Tutelar no Chorozinho? Me responda. Você vê alguma operação do Conselho Tutelar no Chorozinho? Me responda aí se você vê. Agora eu pergunto a você, você vê alguns motivos para ter a operação, trabalho, atuação do Conselho Tutelar ou não tem? Tem. Você vê aí cada criança nas mãos de pessoas, no caminho de pessoas, seguindo, andando com pessoa, meia-noite, 1h da manhã, no meio das ruas. Preste atenção. Esse veículo, esse órgão de Conselho Tutelar, em muitos lugares só recebe o dinheiro, se beneficia o seu salário e fecha os olhos. Porque, na verdade, tem medo, às vezes, de atuar pelo outro lado. E não é de menos. A irmã Nádia diz, pastor, vou ter que sair porque vou levar minha mãe ao médico. Continue orando por nós. Tá bom, minha irmã, Deus abençoe. Já hoje eu estive em oração por vocês. Ontem à noite, hoje também. Estamos orando, pedindo a Deus pela misericórdia dele, por vocês e por nós também. Viu, minha irmã? Já orei, já nesta manhã por vocês, viu? Aleluia. Como eu tenho dito, vê se vem quinta-feira. Vê se consegue trazer ela também quinta-feira para estar conosco. Eu estou no propósito da campanha, né? Estou no propósito da campanha, intercedendo, clamando, suplicando para que Deus abençoe vocês e todos aqueles que estão precisando. Hoje eu tive minha oração, conversando com Deus sobre algumas pessoas, tá bom? Então, vê se tá, porque eu estou já no 4º dia, é a 7ª semana. Essa semana, desde segunda-feira, que eu comecei meu propósito, até quinta-feira, né? Acabei há pouco tempo de entregar a minha consagração até meio-dia pelo propósito da campanha, onde amanhã já aumenta um pouco mais, quinta-feira já faltando 2 dias, né? É uma guerra, é uma luta espiritual, mas nós estamos lutando, crendo, né? No impossível. Existem cadeias espirituais. Deixa eu voltar aqui para o assunto que eu estava falando. A razão por qual motivo muitos filhos estão nas drogas, no crime, na prostituição, é os pais e as autoridades. Foi criada agora uma lei, preste atenção, foi criada uma lei agora em que os menores infratores que causaram alguns delitos, que estão presos nas casas de... Não é preso, é detido, é retido, acho que a palavra é essa, né? De recuperação, não é nem casa de recuperação, de reabilitação. Eles vão ter direito agora de receber visita íntima. Francineide Dantas, um abraço para você, Deus abençoe. Francineide Dantas. O que quer dizer isso? Na verdade, do governo do Lula não se espera nada de novidade disso, não. Isso aqui não é novidade, não, viu? Lula, Haddad, Marina, Dilma e essas outras coisas, não se espere muita novidade boa, não, mas dessa parte. Então, em que as crianças, me parece que de 12 anos, 10 anos, para cima é 12 anos, acho que de 12, lá eu escutei a notícia, pode receber visita íntima. Você sabe o que é visita íntima? Quem tem direito lá de receber uma mulher, um homem e praticar o sexo. Transar. Fazer a vontade de realizar. Se for homem com homem, mulher com mulher. Gente, você imagina que ponto nós vamos chegando. Isso é incentivo. É interessante que o presidente Lula, em suas redes sociais, em televisão, disse que era a favor do aborto.
favor do aborto. Em outra reportagem, ele bate e grita, dizendo que tem que tomar vacina porque ama a vida. Mentiroso, tenha vergonha. Como é que você diz que ama a vida e assina lei para que as mães abortem? É um contradutor, uma pessoa de ambos de duplo ânimo. Um momento diz uma coisa, em outro momento diz outra coisa. É interessante, você tem que analisar. Gente, abre a mente de vocês, o raciocínio de vocês. Olha onde é que os filhos de vocês estão chegando. Lá dentro, o preso tem salário e meio, 2 salários que recebe quem matou um pai de família, enquanto a família do que morreu não recebe. Você está entendendo? As mães e os pais são responsáveis pelos filhos para trazer à igreja. Enquanto você não traz os seus filhos à igreja, enquanto vocês não trazem os seus filhos à igreja, pode ter certeza que tem alguém levando eles para outros lugares. E quando eles crescerem, eles estarão cheios das coisas que o mundo oferece e vazio das coisas de Deus. Vazio das coisas de Deus. Aí então, porém, quando ele está numa cama chorando, sofrendo, você vem para a igreja chorar. Quando ele está lá na mira do pistoleiro para matar ele, ameaçado, aí você vem chorar por ele. Quando está lá no caixão, você chora agarrado com ele. Não é para ser assim. É para você trazer, chorar por ele enquanto ele está bem. A Bíblia diz, o pai deve ensinar a criança o caminho que deve andar. Quando ele crescer, não se desviará dele. É a Bíblia que diz, né? Está lá aqui em Provérbios. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Quando ele crescer, não vai se desviar dele. Por que desviou-se? Porque não foi ensinado. A gente vê como os pais, eles iludem as crianças, enganam as crianças, usufruem as crianças do lado errado. E lá no futuro, é um prejuízo na sociedade, na igreja, na família. Eu estive acompanhando um velório de uma criança, 15 anos, morto, de traje de curiosidade, e vendo aquelas pessoas ali morrendo, se acabando, desmalhando, gritando. Mas quando estava vivo, será que chorava? Será que abraçava? Meu filho, vamos para a igreja? Meu filho, vamos para o culto? Meu filho, vamos, hoje é dia de ir à igreja. A mãe e o pai, e tem que ensinar o filho que a igreja é um lugar de reverência a Deus, de adoração, de cultuar, e que não pode ser esquecido ou esquecida. Infelizmente, a maioria das mães, dos pais, eles não motivam os filhos em a igreja. Eu já vi pessoas do caminho errado, pessoas do lado errado, dizendo, conversando, pastor, eu estou errado, mas eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero que meus filhos cresçam, estudem e sejam pessoas de bem, porque eu caí nesse laço do inferno e não consigo sair, mas eu não quero isso para eles. Tem pessoas que fazem coisa errada, mas não fazem na frente dos filhos. Tanto é que às vezes acontece alguma cena que acontece de chegar a reportagem, a polícia. Você sabia? Não sabia não, porque às vezes o pai faz escondido para os filhos não ver, porque ele sabe que aquilo está errado. Enquanto tem pai que são crentes e os filhos estão no caminho de lado.
o contrário, oposto. O filho não está na igreja ouvindo a palavra. O filho não está na igreja escutando a mensagem, a oração. Que nem eu vi domingo, 3 crianças, tem um coral louvar, acabou de ver se o meu telefone está descarregando aqui, não está aguentando aqui a carga. Eu fico mexendo, não tem como segurar a carga aqui. Que vieram cantar, que chama atenção. Mas você vê no meio da rua criança de outra forma, que chama também atenção. Embora o contrário. Aí o pai não está lá vendo ele, o pai não está vendo ela, como é que ele está, como é que ela está. Gente, o futuro propício dessa criança é o caminho errado. Por qual razão? Porque não está alicerçado na casa de Deus. Eu estava observando como a nossa cidade precisa ser trabalhada. Parece que, não sei, não estou aqui discriminando jamais, mas parece que nas escolas não tem um investimento do lado de Deus. Não. Não tem. Você sabe que o Haddad, que é ministro aí, não sei se é de finanças, acho que é, ele é o criador da cartilha da imoralidade para a escola. Sabe disso? É o Haddad. Esse governo das trevas que está aí é o governo que mais oferece o que não presta para as crianças. Então, traga seu filho à igreja. Deixa eu ver aqui esse áudio que a irmã Sabrina mandou aqui, se dá para... Eu vou perguntar, elas vão responder. A paz do Senhor Jesus, quem está falando aqui é a tia Sabrina, passando para convidar toda a criançada de Chorozinho para se fazer presente no culto hoje de criança, que será realizado a partir das 19 horas na Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo, no bairro Leirões. Junte sua turminha e venha se fazer presente para adorarmos junto ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabrina, baixa mais o louvor que está tocando e tu aumenta o volume do telefone, ficou baixo, não ficou legal não. Dá para gravar, fica mais legal o telefone. Você deixa o volume não todo aberto do volume do telefone e baixa o volume do louvor que está tocando, viu? Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. A paz do Senhor Jesus, quem está falando aqui é a tia Sabrina, passando para convidar toda a criançada de Chorozinho para se fazer presente no culto hoje de criança, que será realizado a partir das 19 horas na Igreja Pentecostal Vida Nova com Cristo, no bairro Leirões. Junte sua turminha e venha se fazer presente para adorarmos junto ao Senhor Jesus Cristo. Pronto aí, né? Hoje é o culto das crianças. Hoje era o culto de doutrina e eu preferi deixar um dia como esse para colocar aí as crianças, um momento que eles vão ler, louvar, adorar, fazer oração, que tem um trabalho aqui na igreja toda segunda-feira com as crianças. A irmã Evinha está ao vivo aí, vamos já começar também a trabalhar ao lado da nossa juventude, adolescente. Queremos fazer o nosso quarto desperta jovem, vamos começar a trabalhar essa área, a irmã Sabrina, para começar aí já a cuidar essa área aí também. Vamos começar a trabalhar essa área aí de cuidar também o quarto desperta jovem. Ainda há esperança, que nós já realizamos aqui já. O terceiro, que tem chamado a atenção, né? Tem chamado a atenção, com certeza, da nossa cidade. E observando o quanto os jovens precisam, né? Quanto os jovens precisam de ouvir a palavra de Deus. Nós vamos já estar no meio da rua novamente, evangelizando, levando o evangelho de transformação. Eu estou com um projeto que eu quero, vai dar certo, eu acredito, no próximo mês, trabalhar o lado dessa parte da adolescente, jovem do Chorozinho. A gente vê multidões de crianças que estão aí perdidas.
jovens, adolescentes, e morre cedo. Morre cedo. Não vive. Porque estão à mercê da sociedade, no mundo da criminalidade, no mundo perdido, no mundo de perdição, aonde não têm eles o conhecimento de Deus. Você passa por 100 crianças que não vêm na igreja, pergunta um versículo bíblico que ele não sabe. Mas chega numa criança da igreja, pergunta o versículo, ele sabe. Eu recebi um bocado de Novo Testamento, que veio em 3 formatos, acho que ainda tem 2 ali por dentro ainda, que eu distribuí para as crianças da igreja, os livrozinhos pequenininhos, que parece com as crianças já, né? E é importante que a criança ela cresça com a Bíblia na mão, em vez de uma pistola, de um revólver, de uma escopeta, em vez de uma faca, em vez de uma arma que parece que da pessoa, o inimigo tem aquela ansiedade de ter aqui dali, e vão crescendo e daqui a pouco não existe mais. Imagine você que é mãe, você que é pai, que vê o teu filho, a tua filha aí, que vê o teu filho e a tua filha aí, levando a vida o contrário do que a Bíblia ensina. E o certo é que os filhos enterrem, sepulte os pais, e não os pais sepultar os filhos. Hoje é diferente. Você vai no velório, quem está chorando é os pais. Antigamente, eu cheguei, quando criança, e alguns velórios em que o pai ou a mãe estava na rede lá, esticado, respirando os últimos suspiros, e ali os filhos, as filhas, os genros, as noras, os netos, a sala ficava cheia da família. Interior, naquele tempo não tinha televisão, não tinha como tem hoje as telefone. Todo mundo sentado lá, aquele grupo conversando, contando história, fazendo velório, o sentinela da pessoa ainda viva, que estava no fim da história. Mas perguntam, quantos anos tem ele? Quantos anos tem ela? 70, 80, 90, 100, 102. Passava ali um mês, às vezes, ia sofrendo, morria. Tinha aquele choro, mas era um choro diferente, que morreu velho, cheio de idade, cheio de vida. Chorava e chora porque ninguém quer que ninguém morra. Hoje é o contrário, eu sou pastor, sou chamado direto. De vez em quando chega aqui pessoas, pastor, vá lá no velório da minha família, pastor da puxou no velório da minha família, pastor da puxou no velório do meu pai, da minha mãe, do meu filho, mas a maioria no velório dos filhos. A maioria dos velórios que me chamam para mim dar uma palavra, é os filhos que estão mortos, não é os pais, não é os avós, não. É os filhos que estão mortos. Chega lá, quem está esticado no caixão é um jovem, um adolescente, uma criança. Qual a razão, qual o motivo? Porque os pais, a sociedade, não investem no futuro da criança. Eles acham que é só a escola que vai lá, o professor às vezes bota uma matéria, joga outra matéria, não trata nada sobre a vida espiritual, sobre a vida com Deus, não faz, até proibir, já tem escola que tiraram, que não é da nossa religião, mas onde tinha a imagem do crucifixo de Jesus Cristo lá, que é o catolicismo, já tiraram outras coisas. Por qual razão, irmão? Porque o Deus desse século é Satanás. Ele tem dominado. Nós sabemos que tem um bocado de prefeito que é do diabo, um bocado de governador que é do demônio. Nós estamos vendo aí os princípios de quem é o presidente, a esposa, qual a religião ele segue, qual o caminho ele segue. Então esse mundo espiritual que está invadindo as camadas maiores, os dominadores maiores, como está lá nas cartas, né? As potestades, os grandão. Você ouviu o que o Lula disse na macumba, no feitiço? O Lula, que se fosse eleito, ele ia olhar
com todos os olhos para a macumba. E o que a macumba faz, irmão? Mata a criança, mata, só faz para destruir, irmão. O que um presidente desse tem de respaldo na fé de quem lê a Bíblia. Não é de quem lê o livro Supriano, não é de quem lê o livro dos Mormons, não é de quem lê os livros do maçom, não é de quem lê o livro, o Corão, não é de quem lê o livro do Espiritismo, não é de quem lê o livro do LGBT, não. Eu estou falando de quem lê a Bíblia, que entende, porque só entende quem é Jesus, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é quem é Cristo, em Cristo Jesus. Quem não é, não está nem aí. E porque você não sabe, católico, evangélico, macumbeiro, espírita, maçom, caras e machos, todo mundo é cristão. Cristão coisa nenhuma, rapaz. Cristão que acaba o casamento, cristão que desmancha, cristão que mata a criança, cristão que aborta, cristão que... Menino, isso não é cristão, é demo e cristão. Demo e cristão. Cristão verdadeiro é aquele que luta pela vida e não que destrói. Como é que tu pega uma caneta? Como é que tu pega uma caneta e tu assina a lei? Assinado a lei, aborto não é crime. Matando uma criança. Eu estou aqui porque minha mãe não me matou. Você está aí me assistindo porque a sua mãe não lhe matou. Se a minha mãe tivesse bebido um remédio caseiro venenoso, teria me matado. Eu já não teria ganhado tantas almas que eu tenho ganhado para Cristo. Eu não teria ganhado tantas almas para o reino de Deus. Imagine. Minha mãe, pobre, mãe de 8 filhos, criou todos com dificuldade. Apesar que 2, como criança, não tiveram o privilégio de existir muito tempo. Mas os demais estamos grandes, adultos. Imagine se a minha avó tivesse matado minha mãe, no ventre dela, na barriga. Aí eu vou aqui no rádio e digo, olha, eu sou a favor de vocês abortar. Aborte não, minha irmã. O teu filho que está na tua barriga aí, embora que tenha sido gerado de projeto contrário da sua vontade, mas no futuro pode gerar gozo, alegria na sua vida. Ele pode ser um dia o governador, o presidente, o juiz da cidade, o promotor, o delegado, o pastor, o padre. Ele pode ser o professor, ele pode ser um soldado do corpo de bombeiro que socorre vida. Ele pode ser, com certeza, um médico que vai lá ajudar a mãe a ter vários filhos, fazendo parto cesariano, tirando ele da barriga quando não tinha passagem. Aí esse é o caminho. A mãe não tem passagem, o médico vai lá, dá anestesia, abre a barriga e tira a criança respirando. Aí sim, aí é a continuidade da vida. Mas o maldito, cheio de maldade, cheio de demônio, de espírito, não. A lei está assinada, pode abortar. Não dá para ficar calado. Cantora Luana Rangel, que está aí conosco, demais. Não dá para ficar calado. Deixa eu pegar uma coisa para você. Estou vendo na sua casa, você vai botar aí sim ou não? Quem está comigo aí? Estou vendo, não vai aparecer aí. Porque eu estou vendo que a mensagem está travada aí já. Presta atenção que eu vou dizer para você aqui. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tu vem na sua casa, na sua família, na sua história, tem uma pessoa, uma mulher, uma jovem que engravidou, namorava com um rapaz, o pai não queria, a mãe não queria, ninguém aceitava. Ou lá na brincadeira por lá, ela foi lá e se entregou-se nas escondidas. Cometeu um escorrego, até na igreja isso acontece. Eu conheço histórias assim. E não é só uma não. Quando está lá grávida, a pobre dessa moça, que era moça que não é mais, teve que enfrentar 9 meses, olhando o pai olhar com a cara feia, a mãe, os irmãos, os primos, os amigos. Isso aqui, irmão, em cada 10 famílias tem 5 que passou por isso. Pode pesquisar.
Ah, porque essa bicha não prestou, não sei o que lá mais. Aí hoje, o netinho nasceu. Eles não queriam. E o netinho nasceu lá. A criancinha nasceu. E foi crescendo, rejeitado, desprezado, olhado com olhar torto. E hoje os avôs estão velhinhos andando de moleto, de cadeira de roda, na cama. E quem está lá empurrando na cadeira de roda, segurando no braço, levando a água lá na cama, a comida, é esse netinho que não foi querido. Eu tenho um exemplo aqui no Chorozinho, perto daqui, eu conheci pessoas assim. Aqui no Chorozinho tem uma história de uma irmã que ela teve um filho dentro de casa, trancado, casa cheia de gente, ninguém viu. Ela teve a criança, fez o parto sozinho, cortou o umbigo da criança sozinha. Depois que a criança nascida, toda vestidinha, que ela escondeu tudo para ninguém perceber. O pai foi lá, o pai dela, da mãe. A mãe foi primeiro e viu. Quando deu festa, fulano teve um filho. Aí o pai vai lá, os irmãos xingam. Menino, só faltou, não sei como a irmã não morreu naquele momento do parto. E eu observo que aquela pessoa tornou a melhor pessoa da família, aquele menino nascido em meio à rejeição, em meio à discriminação. Assim, alguém pensa, não, eu vou abortar porque o pai não quis, a mãe não quis, ninguém quis. Gente, você vê a história de pessoas que foram jogadas, esquecidas. Porque hoje é fácil, você que é mãe, você que está aí grávida, para ter um filho, o camarada lá, o pai, o safado, não teve competência para assumir. Você vai no hospital, faz acompanhamento e diga, olha, não tenho eu estrutura para assumir essa criança. Passo por isso, enfrento isso. O hospital, o Estado, a saúde, a Secretaria de Saúde já é responsável de trabalhar todo o processo para quando essa criança nascer, ela está amparada. Mas no Brasil é o contrário. Eles mandam cavar logo o buraco ou o esgoto para jogar o aborto lá dentro. Infelizmente, os nossos governos que tem é assim. E tem gente batendo palma lá. Tem gente batendo palma para eles. Tem gente batendo palma para essa gente. Mas um dia o preço, com certeza, vai ser chegado. Então, meu conselho aqui a você, que não deixe de levar os seus filhos à igreja. Não deixe de levar os seus filhos à igreja. Leve os seus filhos para a igreja. Hoje é culto de criança. Hoje. E vai ser transmitido ao vivo também. Balança, 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 casinha. Convide o seu pai, a sua mãe, os seus coleguinhas para virem assistir, né? O culto não é assistir, é fazer parte do culto, junto com as criancinhas. Hoje, o dia que você precisa ensinar. Quando ele crescer, né? Quando eles crescerem, eles vão dizer assim, eu quero agradecer meu pai e minha mãe, porque eles me criaram na igreja. Aleluia. Hoje é 14 de 2 de 2023. Você é nosso convidado para estar presente no culto de criança. Vamos lá, criançada! Sentido! Vamos marchar com a turma que inicia, pois o nosso general é Jesus! E o nosso general
transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou, me deu sua vida por mim. Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo sempre me amou, me deu sua vida por mim. Ele me transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou, me deu sua vida por mim. O meu general é o meu Senhor. Ele vence por mim. Ele vence por mim. Nas batalhas me faz vencedor. Seu amor não tem fim. Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo sempre me amou, me deu sua vida por mim. Ele me transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou, me deu sua vida por mim. Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo sempre me amou, me deu sua vida por mim. Ele me transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou, me deu sua vida por mim. O meu general é o meu Senhor. Ele vence por mim. Ele vence por mim. Nas batalhas me faz vencedor. E o seu amor não tem fim. Atenção, criançada! Eu quero ver todos os soldadinhos marchando bem bonito pra Jesus. Vamos lá, todos juntos com a turma que dizia: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, vai! Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. Cristo sempre me amou, e deu sua vida por mim. Ele me transformou, me transformou, me transformou. Ele me transformou, e deu sua vida por mim. Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou. É isso aí! Cristo sempre me amou, e deu sua vida por mim. Tudo junto! Ele me transformou, me transformou, me transformou. Demais! Ele me transformou, me deu sua vida por mim. Me deu sua vida por mim. Yeah! Me deu sua vida por mim. Foi muito divertido! Deixe o seu like e também... Aleluia. Até aí você ouviu essa canção, né? Aí, Cristo, Soldadinho de Cristo é o tema dessa canção. Turma Kid, né? E Cia é o grupo que canta aí, né? Olha, tem muitas canções bonitas das crianças, né? Eu queria aqui o meu telefone, não é muito bom para achar no YouTube aí, mas eu queria tocar mais aqui, né? Estamos nós, com certeza, levando a palavra de Deus. E, com certeza, nada é melhor do que você ter o seu filho perto de você. Na casa de Deus, buscando ao Senhor, adorando a Deus, né? Adorando ao Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós queremos ver a nossa família feliz, nós podemos ter a nossa família feliz nos pés do Senhor. Não é longe dos caminhos de Deus. A sua família deve estar perto de Deus. Olha o que diz aqui o Provérbio 22, versículo 6. Provérbio 22, versículo 6. Eu quero que você que está aí procure na sua Bíblia. Você que está aí, casse na sua Bíblia. Ache aí no seu livro sagrado. Se tem a Bíblia, olha esse texto sagrado.
Este é um texto bíblico que deve ser ensinado na escola, em casa. Seja você um pai que leve o seu filho a Deus, que leve Deus a seu filho. Como que é isso? A criança ainda pequena é o momento mais essencial que ela tem que aprender. Se a criança vê o pai com a arma, ela vai querer pegar a arma. Se a criança vê o pai com a enxada, ela vai querer pegar a enxada. Se a criança vê o pai com a bola, ele vai querer pegar a bola. Se a criança vê o pai com a Bíblia, ela vai querer pegar também a Bíblia. Pode ter certeza disso. É interessante, tem alguns vídeos engraçados aí, em que as crianças vê os pais na igreja cantando, pulando, falando línguas estranhas. Eles não são nem batizados com o Espírito Santo e eles falam línguas estranhas, imitando os pais na igreja. Tem o filho da irmã Isabel, José, ele é uma criança especial. E a irmã Isabel diz que às vezes manda ele fazer uma oração e ele quer orar botando a mão na cabeça. Do jeito que o pastor faz na igreja, ele faz lá. Porque ele está vendo aquilo, está aprendendo aquilo. Tudo que a criança, você que é pai sabe disso, quando você foi deixar o seu filho a primeira vez na escola, ele chegou lá um pouco tremo, espantado, né? E chegou lá um pouco meio assim, sem querer ficar, até chorou para não ficar ali. Mas depois, em seguida, ele, de alguns dias por diante, ele quer ficar, porque ele foi se acompanhando aos colegas, foi vendo algumas coisas, ele foi se motivando, se interessando. Porque tem alguém lá incentivando a ele. Naquilo dali, correr, brincar, subir, pular, dizer palavra, conforme seja. Só que, se você for olhar, tudo que fica por último, tudo que fica de lado, parece ser sempre a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus. Eu lembro quando eu estudava, de todos os 50 alunos que estudaram comigo durante 3 anos, nenhum desistiu, né? Todos chegaram ao final, graças a Deus. Alguns ficaram ainda dando continuidade. E tinha um jovem, sempre eu vejo ele, falo com ele onde eu passo, que eu evangelizei ele bastante, educadamente. E ele disse para mim diversas vezes, não, eu não tenho tendência para mim ser crente. A minha tendência é o espiritismo. Eu perguntei a ele, por qual razão você tem essa tendência? Ele disse, não, é familiar, vem da minha família, e eu estudo sobre o espiritismo, eu acho que é um caminho bom. Eu disse, meu amado irmão, a Bíblia diz que há caminho que parece ser bom, está aqui em Provérbio, porém, aos olhos dos homens. Mas o fim deles são um caminho de morte. São um caminho de morte. Todos que estão me ouvindo nesse momento, sabe, que tudo que você faz errado, que é errado, você faz até sabendo que é errado, mas que lhe gera prazer, que lhe gera lucro entre parentes, lhe motiva você fazer mais. Porque você não faz pensando que vai ter prejuízo na frente. Você faz pensando em lucro, em resultado, que você acha que nunca vai dar errado. Só que quando chegar lá no final da história, quando chega lá no final da história que você viu que você bateu de frente com o muro, que você entrou num beco que você achava não ter saída. Não tinha saída.
E você agora com as mãos na cabeça dizendo o que eu vou fazer. É muitos caminhos que está por aí assim oferecendo. Salomão diz: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final deles é morte. É morte. Um dia eu estava evangelizando uma cidade. Toda semana eu tirava um dia e eu ia evangelizar aquela cidade. Todo dia na semana eu tinha um trabalho lá. Eu deixava aquela rua ou uma rua evangelizada. E indo eu evangelizando naquela rua, eu entrei numa casa, uma pessoa tão maravilhosa de presença, uma pessoa tão maravilhosa de presença. A mãe, os pais da mãe dele, todos foram crentes, mas a mãe dele desviou-se. E criou eles fora da igreja. E ela dizendo: não, eu tenho um Deus. E os filhos, tudo no mundo errado. E ela dizia: não, mas eu confio em Deus. E eu comecei a evangelizar aquele homem. Dei uma Bíblia, eu andava com Bíblia, dei uma Bíblia para ele. Falei do amor de Deus para ele. E ele começou a contar um pouco da sua história. Ele falou bastante. E ele disse para mim: pastor, eu agradeço o Senhor. Eu posso dizer que foi o Senhor que veio aqui, mas eu acredito também em Deus. Mas eu acredito que foi Deus que lhe mandou, porque hoje, esse dia que o Senhor veio aqui hoje, é o dia que eu estou me sentindo tão um Zé Ninguém. E a minha história é uma história de passado e presente só de perdição. Um homem bem parecido, uma estrutura de homem. Era um filho de Davi, aquele que aparece na primeira vez aos olhos de Samuel. Uma linguagem, conversando, explicando. E eu comecei a pregar para ele, contei a história do cantor José Valtuil, que foi uma pessoa perdida. E Deus transformou a vida dele e disse: pastor, eu creio que Deus tem obra na minha vida. Aí foi contar duas histórias que aconteceu com ele. Em que, naquele dia, ele seria morto. E Deus deu livramento a ele. E nesse tempo a sua mãe está frequentando a igreja. A sua mãe está frequentando a igreja. E ele diz: pastor, não tem outra coisa a dizer, eu creio que foi a mão de Deus, mesmo eu estando errado, mas eu sei que é a oração da minha mãe. Olha como é importante você que é mãe. Cobrir o teu filho, mesmo que ainda ele esteja no lado errado, mas não se esqueça de fazer oração, sacrificar, se doar a Deus, orando por esta pessoa. E eu lembro de outra vez que eu passei em frente àquela casa e vi aquela pessoa. Cumprimentei e ele disse: pastor, ore por mim. Eu me voltei, eu me reconciliei, voltei para Jesus. Estou tentando achar saída para mim começar a frequentar os cultos. De por diante eu não vi mais essa pessoa e nem mais passei naquela rua. Mas aí é interessante, irmão, que ele conta uma história que ele um dia vai fugindo da polícia. E ele solta os seus companheiros. E ele entra numa rua, e aquela rua não tinha saída. E ele teve que saltar o carro no final daquela rua e pular um muro e sair correndo.
E ele disse que não sabe como foi que naquela hora que surgiu a oportunidade de dar livramento a ele, de Deus, porque às vezes Deus não quer você no caminho errado. Às vezes não, Deus de maneira alguma, Deus não quer você no caminho errado. Às vezes é que Deus chega para mostrar assim, olha, eu estou te dando uma chance, uma oportunidade a você. Estou lhe dando uma oportunidade a você. Só que muitas vezes, irmão, essa oportunidade passa. Essa oportunidade é dispersada. Essa oportunidade é jogada fora. Quantas mães mandam mensagem para mim chorando, pedindo pelos filhos. Aí eu pergunto, a senhora levou os seus filhos à igreja? A senhora levou os seus filhos à igreja? Não. Queria que ele fosse agora, não é que ele fosse. O caminho é a mãe e o pai que ensina. Eu estava assistindo ontem o jornal, foi ontem, em que duas torcidas se encontram e matam a pessoa, fere a pessoa. A loucura do povo, irmão. Está entendendo? A mente das pessoas matando uns aos outros por um jogo que o jogador tão podre de rico dormindo com a cabeça em cima de travesseiro de dinheiro e vocês sendo besta, pagando ingresso, passagem, se matando porque nem olha nem para vocês, podendo olhar para Jesus. E ali o repórter dizia, olha, dentro desse ônibus está cheio de mãe, família, tem criança. É interessante que às vezes os pais não têm medo de levar a criança a um time de futebol. E eu converso com pessoas, com pai de família, que eu digo para ele assim, irmão, por que você não leva seus filhos na igreja, irmão? Pastor, hoje sair de casa é complicado. Mas tu não sai para ir no shopping, irmão? Tu não sai para ir no campo de futebol? Tu não sai para ir no comércio? Não leva os filhos? Na academia? Tu leva teus filhos lá na beira do rio, do Beira-Sul, lá na piscina, cheio de gente bebendo, drogados. E a igreja, por que não leva? Pastor, porque a gente... Irmão, essa pessoa está dizendo para mim assim, ó, eu prefiro meus filhos no caminho errado, que nem meu pai um dia me disse. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, depois de uns 15 dias, um mês talvez, eu que era muito temeroso meu pai não deu um bom exemplo para nós, como caso de religião, né? E eu cheguei lá, conversando, aí eu disse para minha mãe, mãe, eu agora sou crente. Aleluia. Aí a mãe disse, Raimundo, Francisco agora é crente. Conversa, meu filho. Não gosto de crente? Eu digo, sou. Aí ele falou assim, eu lembro como que fosse hoje. Prefiro você bebendo cachaça, fumando, roubando, matando, do que ser negócio de crente. Eu fiquei assim, eu esperaria ele dizer, meu filho, vai em frente, meu filho, vá para a igreja. Foi o contrário. Porque e meu pai se achava muito católico mesmo, de rezar, a família dele. Só que era um católico, que nem a maioria são, não é todos, a maioria. Católico que bebe, que mente, que rouba, que faz tudo que é errado. Que se prostitui, é o que tem por aí, como outras religiões também. Como no meio dos evangélicos existem pessoas também dessas qualificações. Né? E eu vim para casa pensando naquelas palavras que eu ouvi de meu pai. Mas a certeza é que eu continuei. Eu tinha 17 anos naquela época. Eu ia completar 18 anos. Era o início que eu estava com a vida
querendo pender, me acompanhando com pessoas que não era para mim acompanhar, a qual o meu pai falou que queria que eu estivesse lá naquela situação. Só que Deus usava os irmãos evangélicos, pregava para mim, dizia a palavra, eu não lia a Bíblia, eu não sabia ler, não tinha leitura. Aquilo ficava dentro de mim, me trazendo para perto de Deus, eu vendo que eu estava indo num caminho errado. E agora, eu passo a refletir. Grandemente em nome do Senhor Jesus, seu programa. Eu passo a refletir no que eu escuto no rádio, na televisão. E eu não desisto da minha fé. Não desisto da minha fé. E eu continuo servindo a Deus. E eu digo para vocês que as palavras do meu pai não me afetaram, não me destruíram. Pelo contrário, ele no final da sua história, eu que fui sempre mais afastado da minha família, que eu vivi sempre fora da casa dos meus pais, cedo eu saí de casa para trabalhar. Com 14, 13 anos eu já trabalhava fora, no meio do mundo, sem ser em casa, sem estar em casa. Eu tive o privilégio de morando aqui mais perto, o filho homem, os outros moram distante, de acompanhar o meu pai, o período que ele teve doente, em tratamento, acompanhando. E eu tive o privilégio de estar perto dele no final da sua história. E ele aceitou a Jesus, não se firmava bem na igreja. Teve um período que ele ficou muito tempo na igreja. Ele e minha mãe vinha no domingo, vinha na quinta-feira, vinha na terça-feira. Depois de um certo tempo ele se ausentou novamente. Ele dizia porque não conseguia deixar o cigarro, a bebida. Eu passei 10 anos orando por alguém da minha família para ser salvo. Eu não via ninguém da minha família dizer que era crente. Da minha geração. A família do meu pai, os irmãos, todo mundo católico, meus avôs católicos, da minha mãe também. Católico entre parente, porque não dá para dizer que é católico se não frequenta, se não pratica, se não exerce, né? É o crente que é crente e nunca aparece na igreja, né? E eu insisti, confiando em Deus, 10 anos orando, não vi ninguém da minha casa ser crente. Mas no princípio da minha fé, minha mãe aceitou, se batizou-se. Felizmente, a tendência dela é para o lado dos outros que não seguem a Jesus também. E meu pai aceitou um tempo, um período, e ele começou a frequentar bastante aqui mesmo, bastante os cultos. Mas ele não permaneceu. Veio a doença que lhe atingiu. Na doença dele, eu orava muito a Deus, antes da doença dele. Que o meu sonho era ver o meu pai morrer sem mais fumar e sem beber. Aleluia. E quando o meu pai fica doente, eu sempre chego lá, ele pede para me orar por ele. Ele pede para mim, aleluia, fazer oração, e ele chega a se reconciliar. E ele se reconcilia. E agora, ele chega a dizer assim, olha, por diversas vezes, o meu filho é o exemplo da nossa família. Eu que antes não era exemplo. Meu filho me dá orgulho de ser o pastor da nossa família. Eu não tive o privilégio de que hoje eu vejo alguns filhos ter.
E sempre, se eu fosse lá na casa dele, dificilmente eu ia sozinho. E quando eu chegava sozinho, ele perguntava: cadê a sua esposa, pastora? Porque o período que ele nos acompanhou de igreja, que ele esteve, ele sentiu algo diferente, a forma, a maneira diferente. Quantas vezes eu cheguei na casa dele, chegava com a minha esposa, nem eu botava quase os pés no chão, eu já voltava. Minha esposa veio dizer: vamos demorar um pouquinho mais, eu não consigo ficar aqui, não me cabe, não me entra aquilo. As bebidas, as falas, as conversas. Mas eu tive o privilégio de, na sua morte, eu posso dizer que ele morreu com Cristo, com Jesus, meu Pai, né? Que ele chegou a dizer diversas vezes: que os meus filhos fossem também todos que nem você. Porque ele percebeu certamente que a minha vida é voltada toda para o lado das coisas de Deus. É isso que nós temos que ser. Às vezes até sem as palavras, mas a prática, a maneira. E isso eu fiquei feliz, porque antes, no princípio, quando eu disse que eu era crente, ele disse que preferia ver eu beber, fumar e fazer o que era errado junto com eles que fazia. Mas ali não era ele pessoalmente um ser humano, era o demônio nele. E ainda ele também cego, como muitos pais, vê os filhos, as mães, vê os filhos no caminho errado e não orienta, não abre os olhos, não conversa. Até porque hoje é o mundo, o momento que não há diálogo. Não há diálogo. As pessoas não sabem conversar. As pessoas não sabem sentar e ter diálogo. As pessoas sabem gritar, xingar, espancar. É pai matando filho, filho matando pai. Está na Bíblia. Porque está na Bíblia eu vou fazer isso? Não. É um sinal que está mostrando que se eu estiver fazendo, estou cumprindo a vontade do diabo, não a de Deus. Deus diz assim, vocês vão ver o princípio das dores, o final, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Né? Ele não está dizendo, vocês vão ficar contra os irmãos, você tem que ficar contra os... Não. É uma demonstração que está dizendo, o fim vai se dar assim, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Agora, por qual razão, irmão? Porque todos foram criados fora dos planos de Deus. Ensinado o contrário. Não ensinarem nada de Deus. Hoje, você recebe, o tempo de hoje é propício para isso. Senta aqui, filho, filha. Sento nada, eu vou escutar suas baboseiras, o que você vai dizer. Só fala besteira, seu velho, sua velha. Mas é porque o que o pai ensinou às vezes foi aquilo. Foi o que eles cresceram ouvindo dentro de casa. Foram os que eles cresceram ouvindo lá na escola. Com quem tu anda, meu filho? Com quem tu anda, minha filha? Com quem você está se acompanhando? Com quem você está se juntando? Quando a Bíblia diz, as trevas não se unem com a luz. Aleluia. Hoje você pega o telefone, é o mundo de hoje. A pessoa manda uma mensagem para você, você tem 3 tipos que você pode escutar. Mas como a ansiedade é tão grande, nós estamos num momento que nós estamos ansiosos. A ansiedade tira nós de todos os focos. Quando a ansiedade
que nós estamos, chega um áudio. Chega um áudio, você vai ouvir o áudio. Você coloca o volume 1, é o normal. O volume 2 já não é mais normal. O volume 3 passa já do limite. Você não entende nem quase o que a pessoa está falando. Mas porque você não tem paciência para ouvir o que a pessoa vai dizer. É o mundo de hoje. Ninguém se senta para escutar. Ninguém se senta para ouvir. O que está passando com você, meu filho? O que está passando com você, minha filha? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Aleluia. Bem, você ouviu aí? É uma canção com as crianças, a qual hoje, né, é o culto das crianças. Porque estou falando sobre criança, o que a gente vê muito acontecer, né? E você que está aí comigo, me acompanhando, você pode também, com certeza, trazer a sua criança hoje à igreja. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida. Glória a Deus, já são 1h57, eu quero ficar por aqui. Eu acredito que você tenha aprendido alguma coisa, né? Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Um abraço ao cantor Luiz de Oliveira, e conosco também na nossa programação. Deus o abençoe poderosamente, vocês, onde vocês estiverem, todos. Quero agradecer, deixar o convite para você estar presente hoje, às 7h, culto de criança. Venha receber a alegria da parte de Deus com as crianças. Olha, não fique em casa. As mães, os pais, traga a sua criança, seu filho, sente ao lado dele, ao lado dela, aqui na igreja, e mostre para ele, mostre para ela o quanto é bom estar servindo a Deus.
A paz do Senhor Jesus, meu irmão querido, é o cantor Luiz de Oliveira, meu amado. A paz do Senhor, Deus abençoe o Senhor, sua família, aonde você estiver, todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aleluia. Queremos agradecer todos os nossos parceiros da nossa programação, todos parceiros da nossa programação, aonde você estiver, você que abençoa o nosso programa, Deus abençoe mesmo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Quero dizer a você que eu conto com a sua ajuda na nossa programação, para nós evangelizar a vida, evangelizar pessoas, né, que estão aí sofrendo, chorando. Tô chegando aí. Vamos receber com muita alegria, viu? Vamos receber com muita alegria. Você pode vir, que será com certeza um prazer lhe receber, para nós ter aqui um programa ao vivo, né? Bem dinâmico e mostrando aí o seu louvor, suas canções que são lindas, né? São maravilhosas, né? Tá certo? Olha, a irmã Sabrina, o irmão Alexandre aí, com as crianças hoje, espera, toda a igreja espera você para estar conosco nessa terça-feira abençoada. Deus Pai, Santo, Fiel e Verdadeiro, abençoa todos os nossos irmãos, os amigos, abençoa, Deus, todos que estão conosco, que vão em outra hora assistir. Pai, cobre com a tua mão santa, guarda no teu nome. Abençoa o culto à noite, que seja um culto cheio de alegria, de gozo, de paz, de felicidade. Meu Deus, meu Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos pela fé. Também já te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. E a paz do Senhor para todos vocês. Fique na paz. Amém.